Graça e paz, meu amado e minha amada irmã. A mensagem que tem ao seu coração tem como tema: Deus justifica pecadores que crê. Em Romanos 3:21 e Romanos 4:25 são os textos básicos. Na mensagem anterior, falamos que todos os homens são pecadores e estão condenados à morte. Na meditação de hoje, quero trazer ao seu coração que Deus justifica ou declara o pecador justo, dando a vida eterna. Esta é a doutrina da justificação pela fé. E não existe verdade mais extraordinária do que esta verdade bíblica. A igreja cai ou permanece de pé por causa desta maravilhosa doutrina. Ela é a espinha dorsal de todas as demais doutrinas bíblicas. A justificação se concretiza ou acontece quando Deus declara que um pecador está sendo perdoado e o aceita por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Calvino diz que justificação pela fé é aquele que, excluído da justiça das obras, agarra-se à justiça de Cristo através da fé e, vestido com ela, aparece na vista de Deus, não como um pecador, mas como um homem justo. Indubitavelmente, nós somos privilegiados pela justiça de Cristo ter nos alcançado e nos tornado pessoas prontas a relacionar com Deus mediante Jesus Cristo. Isto é justificação pela fé. Quero conversar com você sobre o segredo dessa justificação. Ela é a manifestação da justiça de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, como está no verso 21. É para todos e sobre todos, judeus e gentios, porque todos erraram o alvo, deixando de ser conforme o propósito de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A justiça ou a salvação de Deus é uma necessidade, pois todos os seres humanos estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, todos os homens perderam aquela perfeição que é o reflexo da glória de Deus. Por isso, necessitamos desta maravilhosa justiça de Cristo em nossas vidas. A justificação é gratuita e por sua graça. Paulo diz: justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3:24. Nós somos justificados. E o texto deixa enfático que é gratuitamente por sua graça. Paulo usa o verbo na voz passiva, sendo justificado, isto é, Deus é o autor da justificação. Foi Ele quem tomou a iniciativa de nos justificar. Destaca-se também duas palavras no texto: gratuitamente, que significa como um presente, sem pagamento, e graça, por um favor imerecido. Que obra gloriosa! O que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, eu e você devemos ser gratos a Deus. A justificação é somente pela fé. A justiça de Deus é recebida mediante a fé, como está em Romanos 3:22. Interessante observarmos que Paulo não diz que a justificação acontece por causa da fé, mas por meio ou através da fé. Ele enfatiza que a fé não tem nenhum merecimento, mas é o instrumento, a mão que recebe o presente. O apóstolo Paulo usa nesse texto algumas vezes a palavra fé para mostrar que a justificação é recebida por meio da fé, sem lei, sem jactância, como diz Romanos 3:27. Sem obras, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, e sem circuncisão, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso, como está em Romanos 3:30, para deixar claro que o homem pecador só pode se tornar justo nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu e você, meu irmão, fomos e somos justificados, não nos nossos méritos, não nas nossas obras, mas tão somente por toda a obra da salvação na pessoa de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.